Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Ruth Cavaco e nos próximos dias vou ensinar-te a conversar com o texto bíblico no teu estudo da palavra. Para isso, vamos usar o Bible Study Jesus é Deus, o primeiro volume da série de estudos no livro de João, publicado pela Purpose Paper e do qual eu sou a autora. Mas antes disso, quero contar-te como este estudo bíblico surgiu. A minha experiência pessoal de estudar a Bíblia era maioritariamente devocional. Eu seguia um plano devocional temático que me conduzia a perspectivas do que a Bíblia dizia sobre certo assunto. Apesar de, desde a minha adolescência, eu ter planos anuais de leitura da Bíblia, a verdade é que eu nem sempre era persistente e fazia-o com um sentido de obrigação, não necessariamente com prazer. Já para não falar que muitas vezes parava e não acabava. Então, cedo me tornei professora das crianças no ensino da igreja, fui aprofundando um pouco o meu conhecimento, mas sempre de acordo com as histórias que estes currículos infantis trazem. E eu já era adulta quando eu me deparei com a minha vida no ministério, com uma plantação de igreja, com a necessidade de discipular e até de ensinar mulheres. E aí eu fui confrontada com as minhas dificuldades e limitações e também com os vícios de depositar apenas na pregação semanal a exposição da palavra. Então eu fui compreendendo aos poucos a urgência de eu conhecer melhor o Senhor Deus e a sua palavra, independentemente de eu ter de ensinar a outros, para mim mesma. E à medida que isto foi acontecendo, eu fui percebendo o quanto Deus se revelava em cada passagem e o Espírito me confrontava à intimidade com Deus. Sabem qual foi o resultado? Alegria. A alegria da palavra revelada ser compreensível para mim e a segurança que eu tenho na cruz. Em toda essa jornada, eu percebi que precisava mais do que comentários e livros que me explicassem tudo. Afinal, lemos na própria palavra, na carta aos Hebreus, que ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até à divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas e discerne as disposições e pensamentos do coração. Então, se ela é viva e eficaz, é poderosa para me confrontar, e se ela pode trazer-me discernimento, e foi o meio pelo qual Deus deixou para os crentes, então ela é acessível. Ela não é apenas para teólogos, pastores ou professores. Ela é alimento para todos os crentes. Ela é a luz para o nosso caminho. E neste processo eu lembrei-me também do quanto se lutou ao longo da história da Igreja para que esta palavra fosse acessível ao povo e não apenas ao clero. E de quantos aprenderam a ler só para poderem ter uma Bíblia. Então fui descobrindo que eu poderia, tal qual numa aula de português, observar mais o texto para poder interpretar, aplicar, conhecer melhor Deus e, em consequência, quem eu sou. Experimentei várias formas e cheguei ao método indutivo. Ele tem as etapas de leitura repetida, observação, interpretação e aplicação. Comecei a fazer um estudo, à semelhança deste, trazia as questões de cada uma destas etapas, com pequenas notas pelo meio. Ele é o ponto de partida para qualquer pessoa que queira estudar um livro do início ao fim. E há quase uma década que o faço com as mulheres da minha igreja. E este é um facto. Novas e velhas, maduras na fé ou a lutar com ela, todas têm descoberto como é possível estudar a Bíblia de forma individual, não evitando as dificuldades do texto. Outro detalhe que descobrimos é que quando vamos à palavra e deixamos que ela fale por si só, verdades nos vão sendo trazidas sobre quem Deus é e quem nós somos. Um dos problemas de ficarmos só em estudos temáticos é que ficamos refém das fases da nossa vida, das nossas dificuldades e do que nós achamos que precisamos. Se estamos solteiras, por exemplo, procuramos ver o que a Bíblia diz sobre ficar sozinha. Se temos filhos pequenos, queremos textos que nos ajudem na educação. Se estamos doentes, procuramos histórias de superação e por diante. Não há nada de errado com isto, mas e se nós experimentarmos fazer ao contrário? Foi desta forma que eu cheguei como autora da Purpose. O material que eu vos apresento agora é um passo a passo dos primeiros 5 capítulos do Evangelho de João. Ele percorre lentamente, sem deixar nada de lado, sem pressas, cada episódio da vida de Jesus e ajuda-nos a ver como Nosso Senhor cumpriu o plano traçado pelo Pai de vir até nós, ser um homem e entregar a sua vida no nosso lugar.
Veremos nele o nosso exemplo de vida, desde a forma como ele se compadecia com quem se cruzava, em que circunstâncias se tirava, como tratava as mulheres, como respondia aos seus inimigos e de como obedeceu até ao final. Com isto, quero incentivar-te a não teres medo de estudar a Bíblia. Eu sei que pode parecer uma tarefa difícil e que muitas vezes não sabemos como fazer isto. Então, no próximo episódio, eu vou contar-te como cheguei a este Evangelho em particular. Fica comigo. Até mais.